Diz assim então para nós o Papa, número 8. Cristo, mediador único, constituiu e sustenta indefectivelmente sobre a terra, como organismo visível, a sua Igreja Santa, comunidade de fé, de esperança e de amor. Esta igreja, então, que nós falamos, porque nós falávamos do corpo místico de Cristo, mas esse aspecto espiritual. Mas agora nós vamos recordando que além desse aspecto material, ou melhor, espiritual, não material da igreja, nós precisamos lembrar que ela também é visível. E ela se expressa, ela se constitui, se sustenta aqui na Terra como um organismo visível. Aonde, Padre? Na Igreja Santa, que é a Igreja Católica, essa comunidade de fé, uma comunidade de esperança, uma comunidade de amor. E é por meio dela que comunica a todos a verdade e a graça. Então veja, Cristo, ele é o corpo místico espiritual, a igreja, então um aspecto espiritual, mas este corpo espiritual tem também algo visível, uma dimensão visível, que é a Igreja Santa Católica. E essa igreja de Cristo, ela transmite então a verdade e a graça. A verdade enquanto doutrina, enquanto teologia, a graça enquanto sacramentos, bênçãos, palavras, nessa dupla dimensão entre visível e espiritual. Contudo, diz o Papa, sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, assembleia visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja já na posse dos bens celestes, não devem considerar-se coisas independentes, mas constituem uma única realidade, uma realidade única e complexa, em que se fundem dois elementos, o humano e o divino. Então veja, nós olhamos para a igreja e de repente alguém vai enxergar só esse aspecto material. Então eu olho para a igreja, eu vejo ali, o Papa cita aqui, eu olho para a igreja, eu vejo a questão da hierarquia, então eu olho para os bispos e os padres. Mas que é corpo místico de Cristo, eu olho também para a assembleia, ela é visível, mas também é uma comunidade espiritual. A igreja terrestre, e já também vislumbrando os bens celestiais. Então uma não pode ser vista de forma independente da outra, é uma dupla dimensão de uma única e de uma mesma realidade, que é complexa, na qual se fundem os elementos humanos com os elementos divinos. Veja que interessante isso, nós olharmos para esta realidade, porque aí nós começamos a compreender um pouco diferente tantas situações que acontecem na igreja. Nós precisamos olhar e ver na igreja esse seu aspecto também espiritual. Mas a igreja é feita de homens pecadores. Tudo bem, é feita de seres humanos, mas ela é e tem a sua dimensão espiritual. Diz o Papa, não é, por isso, criar uma analogia inconsistente comparar a igreja ao mistério da encarnação. Pois, assim como a natureza assumida pelo Verbo divino lhe serve de órgão vivo de salvação, a ele indissoluvelmente unido, de modo semelhante à estrutura social da igreja, serve ao Espírito de Cristo, que vivifica para fazer progredir o seu corpo místico. Então, olha a proposta que o Papa faz, que não é uma analogia inconsistente. Não é inconsistente, ou seja, ela tem inconsistência. É como se o Papa dissesse, é uma analogia consistente. Às vezes ele preferiu pro lado negativo, né? Não é criar uma analogia inconsistente. Qual é essa analogia? Comparar a igreja com o mistério da encarnação. O que é o mistério da encarnação? É o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Este é o mistério da encarnação. Então nós comparamos a igreja com o mistério da encarnação. Por isso diz o Papa, essa natureza que foi assumida pelo Verbo, nós vemos o anjo que anuncia, Maria que concebe, toda essa dimensão espiritual, mas que existe ali também o lado da carne, porque esse Verbo assume uma carne. Esse Verbo assume um órgão vivo, e esse órgão vivo então se torna
o grande instrumento da nossa salvação. E se torna indissolúvel. Estão unidos. Corpo de Cristo e o Cristo mesmo se tornam um único ser. O Verbo que se faz carne é um com a sua carne. Assim também deve ser semelhante com a estrutura da igreja, diz o Papa, que também serve ao Espírito de Cristo, que vai vivificar, que vai progredir este corpo místico. Vamos mais um pouco, ainda no número 8, o próximo parágrafo. Diz assim: esta é a única igreja de Cristo, que no símbolo professamos, una, santa, católica e apostólica, e que o nosso Salvador, depois de sua ressurreição, confiou a Pedro para que ele a apacentasse, encarregando-o assim, como aos demais apóstolos, de a difundirem e de governarem, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade. Então olha o que é importante aqui para nós, que nós inclusive professamos esta realidade da igreja, já no chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Como que nós dizemos lá no símbolo apostólico? Dizemos que creio na igreja una, santa, católica e apostólica. É nessa igreja que nós professamos a nossa fé. É nessa igreja que o nosso Salvador confiou a Pedro para que ele apacentasse esse rebanho. Está lá em João 21:17. Entrega assim também aos demais apóstolos para governarem e difundirem essa mesma fé. Esta igreja, diz o Papa, como uma sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste aonde? Na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Nós, católicos, precisamos acreditar, e a igreja está aqui para reforçar esse aspecto, em que realmente essa igreja católica, ou a igreja de Jesus, subsiste aonde? Na Igreja Católica. Existe aqui, a partir dela, governada pelo Papa, que é sucessor de Pedro, também pelos bispos que caminham em comunhão com esta igreja. Os bispos estão espalhados pelo mundo todo. Eles vão então conduzindo esta igreja e esta comunidade, a partir dos seus próprios dons, das suas qualidades, para a unidade católica